assim, os pacientes que eu atendo do consultório que jogam tênis, a gente sempre faz uma suplementação, pré-treino principalmente. Legal. Né? Porque o músculo ele precisa de explosão também. Então, e fora isso, a parte, né, de cartilagem, articulação, tudo isso, ele precisa também de um aporte nutricional ou de suplementação também, para ele não ter uma lesão depois. É muito importante porque quando a gente consegue melhorar esse perfil de insulina ao longo do dia, a pessoa ela tem mais disposição, ela tem mais energia, ela não faz reserva de gordura. Então, para o treino também isso é muito importante, porque ela não faz nenhum pico de glicemia, né? Logo em seguida, que dá aquele sono. A medicina chinesa, ela traz essa parte, né, emocional, espiritual junto, né? Então, para mim, agregou muito. Legal. Né? Porque aí eu consigo, às vezes, sugerir, né, um tratamento diferente do tradicional. Fala, tenista! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje um dia onde vocês, tenistas, os famintos, os que cuidam da nutrição, os que entendem da nutrição chinesa milenar, vão se agraciar com esse programa. Estou aqui do lado de Sérgio Rosa, fisioterapeuta do esporte. Eu, André Lage, médico do esporte e ortopedista. Vamos trazer uma grande convidada. Sérgio, conta pra gente... André, quem é essa nutricionista que você trouxe hoje? André, sabia que nossa energia começa no prato? É mesmo? No prato. Ela te ensinou isso? Com certeza. Vamos lá, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, Letícia Okamoto, nutricionista do esporte, especialista em medicina chinesa. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Sérgio. Obrigada, André, né? Muito obrigada pelo convite. Eu tô meio nervosa porque é a primeira vez que eu faço um podcast, mas, né, vamos aí conversar sobre muitos assuntos. Legal. Espero estar contribuindo aí com várias coisas legais aqui pro Legal. programa. Como você vai estar numa quadra de tênis hoje, isso é normal. O frio na barriga é normal de quem ganha, né, André? Fala pra ela. Quando o jogo começa... Ah, fica tranquila. Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada. Vamos lá, Andrezão? Então a gente vai soltar nossa moedinha aqui para ver quem é que tem o privilégio de fazer a primeira pergunta para você. Pergunta. Opa! Cara coroa? Cara, Ganhou! Oh, perdi dessa vez. Então, solta a vinheta. muito bom. Letícia, primeira coisa, eu gostaria de saber... o tênis, a gente fala muito pouco sobre nutrição. É um esporte que eu, quando tento estudar, procurar trabalho, sempre eu encontro pouco nesse esporte. E por que você acha que a nutrição ainda não tem algo formado para o tênis? Ou se tem, né? Traz um pouquinho pra gente. Pro tênis, realmente, assim, pelo menos quem eu atendo que joga tênis, assim, praticante, não joga, por exemplo, para campeonato, nem nada disso, que é recreativo que a gente fala, né? Eu vejo que, assim, eles não tem uma perda de calorias tão grande quanto, por exemplo, um esporte como o beach tênis ou tênis de mesa. Corrida de rua. Uma corrida de rua, exatamente. Então, talvez por isso que não tenha tanta, assim, a nutrição talvez não tenha tanta importância, mas eu sei, assim, os pacientes que eu atendo do consultório que jogam tênis, a gente sempre faz uma suplementação, pré-treino principalmente. Legal. Né? Porque o músculo ele precisa de explosão também. Então, e fora isso, a parte, né, de cartilagem, articulação, tudo isso, ele precisa também de um aporte nutricional ou de suplementação também, para ele não ter uma lesão depois. Então, o que eu vejo, assim, que a gente aí faz tanto a parte de alimentação, né, do pré-treino, por exemplo, geralmente quando o paciente vai treinar logo de manhã, então a gente faz uma alimentação sempre com uma porção de proteína, uma porção de carboidrato, carboidratos que sejam de baixo e médio índice glicêmico, para não dar aquele pico de glicemia. E às vezes, né, você chegar lá na quadra e já tá cansado, né, não ter aquele rendimento
rendimento que você esperaria ter. Então, eu sempre falo que não é pra gente também comer muito antes, né, do treino ou de um exercício, porque aquilo lá também ele pode sugar toda a sua energia. Então, a gente joga também uma suplementação à base de palatinose, que também é um carboidrato de baixo e médio índice glicêmico para essa pessoa ela tomar, por exemplo, a partir de meia hora, se ela for jogar mais de 1 hora, por exemplo, para ela conseguir manter melhor essa energia ao longo do treino. Do treino. Isso. E, Letícia, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que é baixo índice glicêmico, alto índice glicêmico, alguns tipos de alimento, para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor. Sim, então lá no consultório, eu explico para todos os pacientes uma tabelinha que eu divido em 3 categorias de alimentos de acordo com a velocidade de absorção do açúcar pela célula. Então, o índice glicêmico, ele mede essa velocidade de absorção, né, que a gente tem quando a gente come, por exemplo, uma massa, que é um carboidrato, né? Então, o que é um carboidrato? É o pão, é o macarrão, os legumes, as frutas, o leite também tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então, tudo isso influencia no aumento da glicemia. Então, o que acontece? Quando a gente tem esses 3 tipos de alimentos, né, de baixo, médio e alto índice glicêmico, a gente tem um pico de glicemia quando a gente come muitos alimentos de alto índice glicêmico, que a gente chama de alimentos de rápida absorção. Quais são esses alimentos? A maioria são feitos com farinha refinada e os processados, né, o que tem muita gordura. Então, a gente tenta fazer um plano alimentar que, assim, não precisa excluir totalmente, claro, esses alimentos de alto índice glicêmico, mas a combinação que você vai fazer com esses alimentos vai ser muito importante. Então, por exemplo, um alimento de baixo índice glicêmico que eu sempre explico são os alimentos que são integrais. Então, pão integral, pode ser um arroz integral. O que mais? As frutas, a gente tem uma maçã, uma pera. Agora, uma fruta de alto índice glicêmico seria a banana, a manga, a melancia também. Apesar dela ter muito líquido, muita água, ela tem um índice glicêmico muito alto também. Então, por exemplo, quando você vai num restaurante e toma um suco de melancia, que vão ali umas 4 fatias de melancia, você aumenta a carga glicêmica dessa fruta, então você vai fazer um pico glicêmico logo em seguida. Muito alto. Muito alto, entendeu? Então, no plano alimentar a gente divide, então, esse plano, né, colocando, na realidade, alimentos de baixo, médio e alto índice glicêmico, só que a combinação com esses carboidratos que a gente faz são o quê? As proteínas e as oleaginosas. Então, as proteínas e as oleaginosas, elas conseguem equilibrar melhor. Por exemplo, se eu for comer um pão francês. Pão francês, ele já tem um índice glicêmico alto, acima de 70, que é mais ou menos 70 a 100, o alto índice glicêmico. Se a gente vai comer um pão francês com uma gordura tipo manteiga, então, esse índice glicêmico do pão francês, que era de 70, por exemplo, ele vai aumentar para 80, 85. Por quê? A gordura, ela vai potencializar o índice glicêmico desse carboidrato, que é o pão francês. Agora, se eu vou na padaria e peço um pão francês com ovo, que é uma proteína mais densa, né, que tem uma proteína que é de alto valor, digere mais devagar, o que vai acontecer? O índice glicêmico do pão francês, ele vai cair. Né? Então, assim, eu sempre converso com o paciente da gente fazer o quê? Escolhas mais inteligentes. Né? Então, não é que a gente nunca mais vai conseguir comer o pão francês. A gente tem que começar a fazer o quê? Escolhas para que esse índice glicêmico não suba tanto, né? Durante, por exemplo, o dia. E o índice glicêmico é muito importante porque quando a gente consegue melhorar esse perfil de insulina ao longo do dia, a pessoa, ela tem mais disposição, ela tem mais energia, ela não faz reserva de gordura. Então, para o treino também isso é muito importante, porque ela não faz nenhum pico de glicemia, né? Logo em seguida, que dá aquele sono depois do almoço, aquele soninho pós-almoço. Que é daquela feijoada. Então, feijoada é uma bomba, porque é arroz branco com um monte de gordura, né? Tem o paio, tem a costelinha. Então, por isso que depois de uma feijoada, você cai totalmente a energia, você fica com sono, por isso, né? Então, é muito interessante a gente trabalhar, então, com esses alimentos de baixo e médio índice glicêmico mais ao longo do dia, e principalmente na parte da noite, porque é à noite que o metabolismo ele cai quase pela metade, né? Então, assim, imagina só se a gente chega à noite, eu tenho muitos pacientes que às vezes trabalham o dia inteiro, ficam muito cansados, não querem nem entrar na cozinha,
Então, ou pede um iFood, ou passa na padaria para comprar um pão, uns frios, e toma um refrigerante, por exemplo, cheio de açúcar. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de alimentação, principalmente ali depois das 8 da noite, 9 da noite, o metabolismo que já está desacelerado, todo aquele açúcar que entra na célula, ele vai para onde? Para a reserva de gordura. Porque você não vai mais fazer esse gasto de energia. Né? À noite você já vai assistir uma TV, já vai brincar com os Sentado filhos, no já vai sofá. sentado no sofá. E o corpo tá preparado para descansar, né? O corpo já tá rebaixando tudo. Já tá rebaixando tudo. Armazenar, né? Porque vai armazenar tudo pro dia seguinte. Exatamente. E assim, né? Você já tem um sono também ruim se você come muito tarde. Né? Então, eu sempre falo que a noite é o horário que a gente deveria comer no máximo até 8 da noite. Já era, Sérgio. Boa, sou eu. Já era. Ela já sabe Sérgio, muito bem, eu chego às 9 em casa. Come 10 horas, não é? Sérgio, Boa. Então, a gente tem que tomar cuidado com os horários que a gente come também. Boa. E Letícia, você falou que atende muito o público do beach tênis, né? Os que competem. Vamos já quebrar um paradigma aqui, né? Que sempre se falou do carboidrato antes das competições, como reserva de energia. O que você pode falar sobre isso? Não só assim, né? Principalmente na corrida, que todo mundo fala, na noite anterior vamos preencher, né? O glicogênio muscular com um monte de massa, por exemplo, né? Então, assim, 3 dias antes a gente pode até fazer um carregamento de carboidrato para o glicogênio muscular ele ficar realmente mais alto. Mas, por exemplo, comer, por exemplo, uma barrinha de cereal, né? Tomar um suco de laranja, comer doce de leite, que está na moda agora, comer doce de leite. Tudo isso ele vai fazer o quê? Vai fazer um pico muito alto já de glicemia, já logo no início da manhã. Então, eu sempre falo que o que você coloca para dentro do seu corpo em jejum é o que vai fazer o seu dia. Né? Então, se você já comeu um alimento de alto índice glicêmico logo na parte da manhã, sua insulina vai ficar alta praticamente o dia inteiro. Você vai ficar com fome o dia inteiro, nunca vai estar saciado. Então, pro beach tênis, por exemplo, que quando a pessoa vai para um campeonato, também a gente faz um planejamento alimentar dela, pelo menos assim, fazer o café da manhã 1 hora antes, né? Não fazer muito próximo também da hora da competição. E a gente tenta colocar alimentos mais, assim, leves, né? Então, pode ser um pão, pode ser um pão integral, que tem gente que já está acostumado, ou uma fruta com alguns cereais, ou um iogurte também, que é mais leve, né? E depois disso, a gente já faz um pré-treino também, que pode ser com termogênico. Tem gente que usa termogênico com cafeína, sem cafeína, só taurina, por exemplo. Tem gente também que já toma creatina logo, né? Quando já vai para treino, ou no pós-treino, para recuperação muscular, né? Como essas competições elas duram ali 2, 3 horas, a gente também manda o paciente fazer um intratreino, que a gente manda daí a palatinose, que tem também carboidratos de baixo e médio índice glicêmico para ele ir tomando ao longo do campeonato, mas também tem pessoas que gostam de comer. Então, aí pode levar ou umas castanhas, uva passa, tem gente que leva umas barrinhas também, né? Assim, paçoquinha, coca, também tem gente que leva, mas aí já é para dar aquele pico mesmo de glicemia para dar uma energia rápida ali, né? E tem pacientes meus corredores que eles gostaram de fazer, por exemplo, purê de batata para levar durante a corrida mesmo. Purê de batata com sal. Então, ele tem um eletrólito lá e junto tem o carboidrato. Né? Então, para cada pessoa, assim, eu falo que tem que ser individualizado. Não adianta você pegar, né, uma receita pronta e dar para todo mundo. Para cada um funciona diferente. Né? Tem gente que gosta do gel de carboidrato, tem gente que já passa mal com ele, porque dá distensão, pode dar diarreia, então tem gente que não se dá bem. Não se adapta. Então... E como a gente tá falando até um pouquinho do beach,
Diz, até a gente tem também o beach que tem aquela parte social importante, né? Então, vai ter aquela feijoada, gin Sim. tônica, A cervejinha. cervejinha. E qual que é o risco dessa alimentação pesada, misturando com álcool, no meio de um campeonato, e a pessoa com 3, 4 horas de jogo, né? Vai ter vários jogos. Existe algum risco de fato ou é mito isso aí? Não, existe um risco sim, porque você entrando na quadra depois de beber, né, uma caipirinha, uma cerveja, uma feijoada ou aquelas friturinhas, você vai estar fazendo com que o seu estômago ele fique totalmente pesado. Uhum. E o que que acontece? Na digestão a gente precisa o quê? Levar todo o sangue ali para o estômago na hora que a gente vai, né, tá comendo e tá digerindo. Imagina só, você acabou de comer um monte de coisa pesada e logo em seguida você vai jogar, né? Então, assim, para o músculo, né, você vai requerer, né, depois um sangue que é para você jogar, né, para a parte muscular, que você não vai ter. Então, vai te dar o quê? Uma congestão ali, vai te dar, né, dor no estômago. Tem gente que pode até vomitar, por exemplo. Então, é muito importante a gente conseguir planejar a alimentação de uma forma que eu preferiria que não almoçasse ou levar. Eu mando uns lanchinhos. Sim. Então, eu peço para os pacientes fazerem ou um sanduíche, né, que tem um patezinho ou com ovo, ou com atum, ou Que é com pra frango. repor. Pra repor, Pra repor. exatamente, mas não ficar comendo essas frituras, né, tudo isso que tem lá né, no pessoal lá do beach tennis. No barzinho ali, né? Barzinho, E muita lesão, Sérgio, que a gente, até você que pega muito campeonato de beach tênis, né? A gente vê que muitos atletas que têm cãibra por conta dessa parte social, às vezes acha que, poxa, mas eu até me alimentei lá, comi, mas às vezes essa mudança do fluxo sanguíneo que provoca uma fadiga muscular precoce, uma cãibra, porque é o que a Letícia falou, né? Poxa, a pessoa comeu 2 pratos de feijoada, 2 gin tônica. O estômago vai se esforçar muito pra digerir aquilo, muito mais do que um jogo de beach tênis. Então, E aí fica essa briga com a corrente sanguínea, né? O sangue vai pra onde, né? E a gente vê isso muito também no futevôlei. Que o futevôlei, ele é um campeonato assim, que também durante o dia todo, então é uma competição muito longa, são vários jogos com descanso curto. E a galera é mais jovem, então o cara vai lá, ele para, toma uma cerveja, volta no intervalo, ele não se preocupa em repor, né? É aquela coisa da diversão. Cara, e o que a gente mais tem no futevôlei é cãibra nos jogos mais finais. Nos jogos mais isso. E eu sempre coloco também um isotônico, né? Não de Gatorade, mas uns suplementos à base, né? Que tem um pouco mais de sódio, potássio, né? Carboidratos também de baixo e médio índice glicêmico junto, para ele repor tudo aquilo que ele perde, né, no suor principalmente. Então, é importante a gente pensar nessa suplementação de uma forma que ele consiga fazer todo o campeonato bem. Sim. Né? E no dia seguinte eu sempre falo, descansa, não vai fazer mais nada, né? Porque o descanso também é importante. Né? Sim. E, Lê, de hidratação, como é que você orienta esses atletas? Eu já falo para pelo menos 2 dias antes aumentar meio litro a 1 litro de água por dia também para você ficar bem hidratado, né? E assim, não ter esse perigo de desidratação, principalmente quando você está jogando ali no sol, debaixo do sol quente, tudo isso, né? Mas junto ele sempre leva esse isotônico, às vezes 2 garrafinhas já de isotônico que ele já leva, né? Já pronto para ir tomando, né? E água à vontade. E água à vontade. Legal. E Letícia, jejum, é bom fazer o tênis ou o beach tênis de jejum ou não é bom? Qual que é a sua opinião? É muito individual. Tem paciente meu que não consegue comer nada. Né? Às vezes a gente só bota um pré-treino líquido e vai e consegue fazer tudo. E tem gente que precisa comer. Então, assim, mas tem gente que se dá muito bem no jejum. Né? Porque se come, por exemplo, uma fruta, ele já me fala assim, Letícia, já voltou, não consegui jogar. Então, tem pacientes que realmente conseguem treinar muito bem em jejum. Sim. E na prática clínica, por exemplo, às vezes quando o paciente chega no consultório e a gente faz anamnese alimentar, no café da manhã, ele faz aquele café da manhã de rei, né?
Então, assim, antes de treinar. De hotel, né? De hotel, é. E o objetivo dele é o quê? Perder peso. Eu falei assim, se você comer tudo isso, não vai dar pra Tem você como, perder peso. Você vai queimar só isso no Só treino. vai queimar só isso no treino. Então, o grande erro, às vezes, também, né? Por exemplo, da pessoa que, às vezes, treina também para perder peso, é esse daí, né? Faz um pré-treino ou um café da manhã, né? Muito, assim, cheio de carboidrato, né? E que não precisa. Às vezes, só um carboidrato, uma proteína leve, assim, você já consegue já ter uma, né, uma energia boa. E o jantar também vai fazer muita diferença. Se você tiver um jantar com bastante carboidrato, se você tiver um jantar low carb, sem nada de carboidrato, também você vai ficar cansado no outro dia. Sim. Então, você tem que fazer também um jantar que priorize, carboidratos também de baixo e médio índice glicêmico para repor esse glicogênio muscular, né? Então, tem toda essa parte aí. Que também você não pode também fazer uma dieta muito restritiva. É. Senão você não rende. Eu sou do que não consegue ficar sem comer pra treinar. Você não consegue. Não, é eu verdade, mostrei o passo verdade. lá. É aí, ó. Então, Eu passo cada mal, uma, cara. cara. Passo Tem gente mal. que passa mal porque tem hipoglicemia, né? Não, eu gosto de treinar em jejum, eu gosto de operar em jejum. Em jejum. Minhas cirurgias são sempre às 7 da manhã. Eu gosto de ir de jejum porque eu acho que eu fico com um hiperfoco na minha cirurgia um pouco maior, né? Então, não sei se pode ser insulina, picos de insulina, alguma coisa assim. Então, mas é algo que, assim, que é meu, né? Tipo, Sim. né? Tem gente da minha equipe que, por exemplo, pô, vou tomar um cafezinho ali, ó, e É. faz aquele pratão. Exato. Isso, mas eu já ouvi falar também que o pessoal que faz jejum intermitente de 16, 18, às vezes 20 horas, fala que fica com um foco melhor mesmo, atenção melhor, porque eu acho que por causa dos corpos cetônicos que começam a, né, entrar no lugar da glicose. Uhum. Então você começa a ficar mais esperto mesmo, né? Então, Pô, legal. É. Já que a gente entrou nessa espera, vamos falar pro pessoal então, Lê, como é que é essa parte do... O que é o ideal de fazer de jejum, o que não é o ideal, o que é assim... Quantas horas é o máximo de jejum? Tem isso? Então, eu já vi, assim, casos de gente fazendo 20 horas de jejum Uhum. só com uma janela de 4 horas de alimentação, né? Só que a gente precisa ter um acompanhamento muito de perto, porque se a pessoa às vezes faz um jejum de 18, 20 horas, né? Nesse intervalo que ela tem para comer, ela não pode comer à vontade. E o pratão, né? Exatamente, né? Então também você tem que ter um controle ali para você conseguir gerar aquela queima de gordura por Uhum. conta do jejum, né? Mas assim, tem pacientes meus também que fazem jejum intermitente, mas o que eu falo assim, quem nunca fez, a gente começa com 12 horas, que aí por exemplo, né? Então, janta até 8 da noite e no outro dia só você começa a comer 8 da manhã. Amanhã. Ou tem gente que faz também o jejum, né, de 16 horas, às vezes só vai almoçar, por exemplo. Tem gente que fica super bem, só fica com café, água, às vezes toma um chá, né, também, chá. Mas a gente sempre faz o quê? 2 a 3 vezes por semana para ir quebrando também a semana, assim... um dia com jejum, outro dia normal. Outro dia com jejum, pra gente o quê? Mudar o estímulo que o corpo tem, né? A gente precisa sempre fazer o quê? Mudar os estímulos de alimentação, de atividade física também, de musculação. Eu sempre falo, né, pro pessoal, para o quê? Pro corpo ele não saber o que você tá fazendo direito. Uhum. Né? E se adaptar, né? E se adaptar, Esse porque é o segredo. nessa adaptação, né, que o corpo vai fazer, aí ele vai gastar mais energia. Aí o metabolismo acelera. Legal. Tanto que pacientes que ficam muito... eu faço jejum todo dia. E aí o corpo adapta, ele fica condicionado àquilo. Então ele não emagrece, não ganha músculo. Exatamente. Porque o nosso corpo, ele vai pela adaptação. Uhum. Então cada vez que você estressa ele super condiciona. Então, por isso que o jejum, para os meus pacientes, por exemplo, não sei o caso da Letícia, mas quando eu vejo com um paciente que gosta, eu gosto de deixar 2, 3 dias de jejum. Uhum. E alternado, espaço, e assim, bem distribuído, né? Porque... E uma outra coisa, né? Pessoas que fazem muito jejum têm muito risco de ter perda muscular. Sarcopenia, lesão, e a gente tá falando de esporte, então, tudo bem, o jejum tem aquela questão de limpeza do corpo, antioxidante, melhora das cadeias energéticas, mas ninguém vê o músculo.
E aí é uma pessoa que treina tênis todo dia. Uhum. O risco que ele vai ter de ter uma lesão, uma doença articular, muito grande. Muito grande. Né? Então, acho que por isso que a individualidade que a Letícia falou, eu acho que é o mais importante, né? Porque quantas receitas de bolo a gente pega, peguei uma receita nova, uma coisa legal que eu vou fazer, mas será que serve pra mim, né? Muita gente que chega lá, eu peguei da internet. Então, o Dr. Google, né? Doutor Google, Aí fala assim, mas eu fiz um tempo, mas não deu certo, principalmente no jejum. Oi. Muita gente começa a fazer jejum intermitente, né? Porque vê, que fulano fez 12, 16 horas, faz assim, um mês, mas aí chega pra mim e fala, Letícia, mas não deu nada certo, eu não perdi uma grama. Né? Por quê? Porque provavelmente estava comendo tudo errado também, né? Porque não é só fazer o jejum, você tem que também melhorar a alimentação. Exato. Isso é muito importante para quem está nos assistindo aí, né? Aqui a gente fala de saúde, né? Saúde física, mental, e aqui a gente está falando de uma parte que é extremamente importante, que é a nossa alimentação. E alimentação, não sei se você, assim, tem essa experiência, né? Na fisioterapia a gente tem muito isso, né? Eu tô com uma dor, e meu tio falou para passar pomada tal, o outro falou para pôr gelo, o outro falou para pôr quente. Então o paciente, ele fica completamente perdido. Ele vai pro Google lá, mais perdido ainda. Então eu queria saber se você também tem essa experiência, né? Porque todo mundo quer dar uma pitadinha na alimentação, né? É o tio, é a avó, é o amigo, aí viu na internet. Como é que é a sua experiência em relação a isso, Letícia? Tem bastante gente, né, que chega lá falando, porque eu vi na internet que para baixar o colesterol eu tenho que comer muita berinjela, né? E aí vai lá e faz um monte de berinjela para comer, né, durante o dia, ou bate suco, ou também tem o mito do suco detox também, né? Que muita gente faz, assim. Só que às vezes esse suco detox ele acaba colocando aqui um monte de fruta que é de alto índice glicêmico também. Então não adianta muito fazer esse suco, né? E é interessante, né? Porque as pessoas elas olham na internet que algumas coisas deram certo, ou às vezes, né, querem só, não sei, falar que deu certo, mas, né? E acabam acreditando naquilo. Assim, muita gente que chega no consultório já leu um monte de coisa, né? E já passou, às vezes, também com médico ou nutricionista, outros também profissionais que falaram outras coisas para ele, né? Mas a gente sempre conversa bastante no consultório. Assim, a consulta demora 1 hora, dependendo, 1 hora e pouquinho, né? Porque dependendo se o paciente é a primeira vez, eu não conheço a história dele, então a gente pega toda a parte, né? Como é que é seu sono, seu intestino, como você se alimenta, que horas você se alimenta, que horas é o treino, que é muito importante também, porque tem paciente meu que às vezes treina à noite, né? Eu sempre tento colocar o treino de manhã, né? Porque de manhã é um horário que o corpo ele funciona melhor, né? Então até eu acho que os hormônios todos eles funcionam em harmonia. Então eu sempre peço, né? Se o paciente às vezes faz muito tarde, para conseguir fazer um pouco mais cedo. E eu já consegui assim com 2 pacientes eles mudaram e assim foi Deu certo, espetacular, assim eles conseguiram mudar, tiveram mais rendimento durante o dia, melhor energia, tudo isso, né? Principalmente no trabalho. Né? Porque, assim, a gente libera, né, vários hormônios também, né, adrenalina, noradrenalina, que mais? Hormônios ali de bem-estar, né? Então, é bem interessante quando a gente faz essa anamnese bem completa, né, para a gente conhecer o paciente, saber da história dele e a gente conseguir fazer uma rotina alimentar de acordo, né, com o que ele também consegue fazer. Né? Porque eu já tive, às vezes, paciente que chegou para mim com um plano alimentar que ele tinha que fazer o leite de amêndoas com amêndoa. Daí ele falou, Letícia, eu não vou fazer isso. Porque ele tinha tirado o leite, né? E a nutricionista tinha pedido para ele fazer o leite. Ele falou assim, eu não vou fazer isso, então eu quero uma coisa mais prática, né? Então a gente tem que entender, né? A nossa vida é lógico. Rotina. Uma pessoa que gosta muito de cozinhar, gosta de fazer experiências, aí você faz um plano alimentar adequado, mas poxa, aquele executivo que tem 30 minutos para comer, como é que ele vai fazer leite de amêndoa ali no café? Faz sentido nenhum, né? Inclusive eu quero até perguntar pro Sérgio, já que é seu paciente, Sérgio, o que a nutrição
mudou quando você falou, poxa, agora eu vou fazer um acompanhamento com a minha nutricionista? O que você sentiu que mudou, que agregou na sua vida, na tua profissão, no teu bem-estar com a família? Eu acho que trazer esse lado de paciente também, acho que é bem importante. Bom, legal, assim, eu posso até falar que eu passei com a Letícia há um tempo atrás e eu voltei agora, né? E não passei com outro. Na verdade, eu demorei para retornar. Como a maioria de vocês, né? Mas enfim. Fale como um paciente. Falando como paciente. Sinceridade. Falei pra ele, teve um puxão de orelha. Mas assim, o que acontece, cara? A primeira coisa que eu observei muito na Letícia foi uma evolução muito grande do trabalho dela em relação a observações clínicas, né? De uma consulta lá atrás com hoje, né? Mudou bastante, assim. Ela olhou até meu rim, cara. Até exames renais. Então, Legal. muito legal, assim, de ver toda a parte hormonal, toda a parte nutricional, hemograma completo. Então, assim, eu fiz uma bateria de exames, né? E ela tá montando meu plano alimentar de acordo com isso, né? E com a minha vida, né? Que mudou muito também nos últimos 5 anos para cá, né? Hoje eu sou um profissional, sou um empresário, então tenho uma vida muito corrida. Mudei meu treinamento, que antigamente era à noite, mudei para amanhã. E assim, o que eu mais sinto, minha energia mudou. A minha qualidade de sono mudou. Eu também mudei um pouquinho para dormir um pouquinho mais cedo, que eu dormia muito tarde, né? Então eu sou um cara que eu trabalho até muito tarde, então chegava em casa 9, 10 da noite, comia aquele pratão porque estava com fome, aí ia dormir cheio e engordava, né? E treinava à noite e tudo mais, né? Então acho que isso também é um ponto para quem treina à noite observar, porque se você treina à noite, você depois tem fome. E você suprir com pouca coisa também é ruim para quem está acostumado. Então, mudar o treino para de manhã, para mim, foi muito legal. Né? Então, eu sinto mais energia, mais disposição. E tô nesse processo aí, né? De perda de massa gorda e ganho de massa magra, né? E perdendo um pouco também de líquido. Eu acho que eu estava retendo um pouco de líquido, né? É verdade. E estava um pouco inflamado mesmo. A gente diminuiu um pouco o glúten, que a gente vai falar um pouco aqui. Diminuir um pouquinho o glúten também, que tem me ajudado bastante. Então, eu tenho muito mais energia hoje e disposição. Boa, legal. Mas o que eu vejo bastante também nas anamneses, quando a gente vai fazer, principalmente a parte alimentar, que as pessoas hoje em dia estão comendo menos proteína. Menos proteína. E quando você chega ali 40, 50 anos, parece que as enzimas, né? Parece não. As enzimas digestivas, elas vão dando uma diminuída. Sim. Então, a paciente fala assim, Letícia, eu já não quero mais comer muita carne, eu me sinto mal. Frango também eu já não como, né? Então, ela vai diminuindo cada vez mais esse aporte proteico. E o que a gente percebe é que o quê? Aí a massa magra também vai ficando para trás, né? Porque ela tá treinando, mas ela não tá comendo corretamente a proteína que ela precisaria durante o dia. É a matéria-prima, né? Tem gente que às vezes chega comendo 1/3 da proteína que ela precisaria comer. Então é muito baixo isso. Então eu sempre alerto assim, para as pessoas assim, terem um pouco mais de atenção com essa parte da proteína. Então, ovos, peixe, frango, as carnes todas, né? Proteínas vegetais para quem é vegetariano, porque vegetariano também às vezes acaba acumulando mais gordura, porque né, já não come proteína. E às vezes a proteína vegetal também não come. Né? Ou fazer um planejamento com proteína vegetal em pó, por exemplo, também é uma boa opção, né? A gente hoje já tem proteína de whey, que é do soro do leite, a gente tem da carne também, né? Tem uma proteína da carne também para quem é intolerante à lactose, porque mesmo o isolado, muitas vezes o whey isolado, para quem é um intolerante mais grave, não consegue tomar também. Então, a gente vai para uma proteína vegetal, né? Ou a proteína da carne também, que tem alguns que se dão bem, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso daí. Legal. É bem complexo, assim, mas no final dá certo. E aí a gente pode falar um pouquinho também da história do Jocko, né? Sim. Que fez essa mudança, né? E ele fala muito isso, que essa mudança de performance dele dos últimos anos vem através da mudança alimentar. Né? Sim. Principalmente relacionada ao glúten e à lactose. Você pode falar disso? Ele mudou, assim, bastante, né, a alimentação dele, até porque ele estava tendo, assim, acho que muitas lesões, né, o rendimento dele caiu, tudo isso, e
E assim, a parte do glúten, eu sempre falo assim, não é para todo mundo tirar o glúten, mas o glúten em excesso, ele é um fator inflamatório no corpo. Então, talvez o que o Djokovic ele tinha? Talvez uma permeabilidade intestinal maior, né? Porque ele já vinha talvez comendo processados, né? Muitos alimentos processados, muito açúcar, muita farinha. E, claro, tem o estresse também, né? Porque hoje a microbiota intestinal, ela é o foco, né? Da medicina, da nutrição, de tudo. Então, se o intestino ele não tá bem, né? Então, o que é essa permeabilidade intestinal, né? Quando o intestino ele deixa passar, né? Toxinas, bactérias, né? Que não deveriam passar para a corrente sanguínea. Então, daí o corpo ele começa o quê? A produzir mais anticorpos contra, né, ele mesmo. Ele mesmo. Exatamente. Então, aí a gente vai ficando com doença autoimune, problema de pele. Eu tive também problema de pele por conta de glúten. E eu tirei o glúten para melhorar. Eu estava com... depois que eu tive a minha filha, deve ter dado uma mudança aí também imunológica, mas eu comecei a ter muitas bolhas de água no pé, na sola do pé, né? Sim. E tentei de tudo, né? Dermato, corticoide, um monte de creme, nada adiantava. Nada melhor. Nada, né? E na época, isso faz uns 10, 12 anos atrás, começou a se falar muito, né, dieta sem glúten. Sim. Começaram a ter, assim, muitos congressos também, gluten free, que foi o primeiro, foi uns 10, 12 anos atrás. E na faculdade a gente não aprende nada disso, né? A gente só aprende que a gente tira o glúten quando a pessoa é celíaca, Sim. né? E quando realmente tem aquela alergia à proteína do trigo. Né? Então, e eu fui lendo mais a respeito, porque eu já não aguentava mais. Quando a pessoa já não aguenta mais, ela busca tudo, né? Porque aquilo lá, assim, coçava muito e não tinha jeito para sarar. E assim, começou eu comecei a ter também a pele aqui do braço começou a ficar mais grossa e com muita coceira também, né? E aí eu comecei a ler mais a respeito e eu falei, bom, eu vou tentar, né? Porque a única coisa que eu não tinha tentado era tirar o glúten. Tirei por 15 dias. Melhorei, assim, quase 100%. As bolhas do meu pé secaram, quase todos. E a minha pele aqui, Melhorou. eu tinha dermatite, era uma dermatite. Melhorou. Melhorou. Que legal. Então, claro, provavelmente meu intestino também não estava bom, né? Para eu ter esse tipo de acontecimento, né, de pele, tudo isso, inflamação. E provavelmente o Djokovic devia ter alguma coisa desse tipo também, que aí tira, porque eu lembro que acho que a família dele tem, não sei se é pizzaria, um restaurante, alguma coisa que ele comia muita massa também. Então a vida dele, e assim, a vida do esportista que às vezes não tem uma nutricionista, um acompanhamento nutricional, é essa, né? Come qualquer coisa, né? Come... O importante é suprir energia, né? Exatamente. E se a gente for falar até dessa barreira intestinal, tudo que tá passando pelo intestino, né, e sendo bem focado no tenista, né? Gera muita neurotoxicidade, né? Então, por exemplo, o tenista que às vezes é muito irritado na quadra, não consegue ter aquele equilíbrio mental de ir pro próximo ponto, pode estar associado, às vezes, à questão alimentar, e o Djokovic pode ter sentido que isso melhorou, e também a questão de recuperação, né? Porque o que ele come, às vezes, ele não absorvia, e estava lutando contra uma inflamação o tempo inteiro, e isso prejudicava a recuperação dele. Então, talvez esses dois critérios sejam que ele identifica como de maior acerto para a performance dele. E, poxa, time que tá ganhando, é isso aí. não se muda, né? Então, se tá dando certo a minha dieta sem glúten, sem lactose, não mudo mais, né? Ainda mais um atleta de alta performance que tá no top 1, número 1 do ranking, né? Exatamente. Então, mas assim, não tem nenhum estudo que, assim, glúten acho que já tem alguns estudos, mas para lactose, né, que tem gente que fala que é inflamatório, mas não tem nenhum estudo, né, realmente comprovando, que é inflamatório mesmo, né? Então, assim, vai depender muito de cada, de novo, a individualidade.
Então a pessoa já chega no consultório, Letícia, eu fico estufada o dia inteiro, se eu tomo leite eu já fico estufada, ou se eu como uma pizza, tem muita gente que chega falando, se eu como pizza, se eu como um salgado que é feito de farinha, eu já fico estufada. Então a gente já faz o quê? É uma dieta de eliminação. Retirada mesmo. Então eu falo assim, de 15 a 30 dias a gente vai começar a ficar sem mesmo, né? Pra gente ver o que acontece no seu corpo. Perfeito. E a pessoa começa a ter muitos, assim, resultados benéficos, né? Começa a não ter mais distensão abdominal, gases, principalmente gases, né? A disposição melhora, porque você consegue absorver melhor os nutrientes da alimentação. Porque se você tá com o intestino todo ruim, você não consegue absorver nada. Exato. E tudo, a absorção é via intestinal, né? De vitaminas, minerais, tudo. Então, o seu corpo começa a ficar mais saudável. Né? Então, para mim, também foi uma, assim, mudança de chave, assim, quando eu tirei o glúten. Mas eu sempre falo, a gente tira durante um tempo, mas se você não quiser ficar intolerante a vida inteira, é bom você sempre comer de vez em quando, né? Então, às vezes eu como uma pizza, né? Às vezes eu como um pão francês, mas não é todo dia mais. Porque antes eu comia de manhã pão e às vezes eu fazia um lanchinho para levar para o consultório né? Sanduíche com pão, entendeu? Então, é como se fosse uma dose de medicamento, todo dia. E até você percebe que essa pizza que você comeu uma vez no mês... Não muda nada, né? Não mudou nada, exatamente. Não te trouxe alergia da pele, Não, trouxe não. todos aqueles sintomas. Mas se eu começo a consumir mais, né? Aí mais regular, já começa. Aí começa a sentir. Começa a sentir. Então, é bem interessante, viu? É bem interessante. Então, o glúten é um dos alimentos, né? O trigo, por exemplo, é um dos alimentos que eu peço, principalmente quando a pessoa já chega muito inflamada, com obesidade, também sobrepeso, eu peço para tirar um tempo. Legal. Vamos pro segundo set? Bora lá. Boa, solta Tá a bom. vinheta aí. O papo tá bom, né? Então, bom, vamos abrir o segundo set então, Lê. Pensando da seguinte forma, né? A gente tá falando bastante aqui de nutrição esportiva, de atletas de performance, mas a gente quer saber quem é a Letícia e por que você escolheu ser nutricionista. Eu, na realidade, não sabia o que queria fazer, né? E aí, a minha tia tinha feito nutrição, mas ela parou. E a minha mãe, né, falando lá comigo um dia, falou, por que você não tenta nutrição, né? Que a minha mãe tinha uma loja que vendia produtos, assim, de mel, própolis, derivados, geleia real, tudo isso. Então, eu cresci, assim, nesse meio, assim. Tinha também os biscoitos a granel, tinha tudo isso. E a minha mãe sempre foi muito ligada nessa parte de alimentação, né? Meu pai, assim, sempre comeu durante 20 anos no restaurante vegetariano, quando ele trabalhava. Uau! Então a gente não tinha muita carne em casa, né? Minha mãe sempre fazia coisas assim, ela mesma que cozinhava e fazia as coisas pra gente. Então, assim, a minha mãe, né, deu a sugestão, por que você não faz nutrição? Aí eu fui lá, fiz, passei. E aí, por isso que eu entrei nesse mundo aí da nutrição, gostei bastante, né? Gostava muito de fisiologia na faculdade. E aí, depois que eu me formei, eu fui pro Japão. Aí, fiquei um ano lá, numa faculdade também. Mas eu fui lá para ver como é que era o esquema da faculdade de nutrição lá no Japão, né? Então, aí eu vi que a nutricionista, ela trabalhava mais em escola, mais em hospital. Lá não tem muito essa parte de consultório, é diferente, né, do Brasil. E foi um período bem legal, né? Porque eu também fiquei com um professor lá que ele estudava a respeito da alergia da soja, né? E tem muita gente lá no Japão que tem muita alergia da soja. Então, ele desenvolveu um shoyu que não tinha esse... ele como é que se fala? Ele meio que bloqueou, Isolava né? a soja. Isolou para não ter alergia. E muita gente tem. E começa a ficar assim também com umas cascas assim, sabe? Que aparecem assim na pele, bem... Parece uma dermatite mais bem forte, assim, sabe? Então, foi uma experiência muito, muito boa, assim, abriu minha visão. E quando eu voltei daí pro Brasil, aí eu voltei para Curitiba, né? Mas aí eu queria... estudar essa parte esportiva, que na época não tinha.
né? E assim, eu não tive nenhuma matéria de nutrição esportiva na faculdade, porque, né, 20 e poucos anos atrás não tinha. E aí eu vim para São Paulo fazer fisiologia do exercício, né? Aí tive também a parte de nutrição lá. E aí, depois disso, aí eu comecei a atender, né, em consultório, tudo, e aí comecei a atender também mais esportista, atleta nem tanto, mas é mais esportista, assim, né? E, queria ir na academia, ganhar músculo, queria emagrecer, né, tudo isso. E aí, depois eu fui fazer, o que eu fui fazer? O mestrado, eu fui fazer mestrado, que foi ali na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que daí eu fiz mais voltado para nutrigenômica. Legal. Nutrigenômica. E aí foi uma fase assim que eu aprendi bastante, né? Porque eu tive que fazer experiência com ratinhos, né? Então, eu estudei sobre a vitamina A, se em excesso ela piorava o câncer de mama, né? Porque o nosso estudo principal era se o excesso, por exemplo, de uma suplementação ela é boa até um certo ponto. Até se você extrapolar essa quantidade, por exemplo, né, na época a gente falava muito do médico de... como é que é o nome? Não, nutrólogo. É aquele médico que ele extrapola as vitaminas, ele excede as RDIs de vitaminas, né? Que é tudo sempre... Sim, dose sempre alta. em dose muito alta. Então, a gente estava estudando sobre isso, né? E a vitamina A, a gente estava estudando ela também para ver se ela pior. Então, a gente induzia o câncer de mama nas ratas, né? Tá. E a gente suplementava as ratas com vitamina A e óleo de milho, né? Só que o que aconteceu? Os tumores, eles até cresceram um pouco, mas a estatística não pegou. Aí, então, a gente ficou com um estudo meio assim, inconclusivo. Assim. Mas o tumor das ratinhas, eles aumentaram mais do que com o óleo de milho, né? Mas a gente Com esse excesso de vitamina A. O excesso de vitamina A, que a gente aumentou 60 vezes. Nossa. A vitamina A. 60 vezes. Então, mas assim, foi uma época que, né, foram 4 anos ali que eu estudei, né? Época de ciência. Época de ciência, mas foi muito bom, porque aí depois, né, vieram os testes genéticos, hoje em dia a gente tem vários testes aí no mercado também, que avaliam, né, os polimorfismos, né, tudo isso, então a gente consegue avaliar, né, se a pessoa também pode ter alguma intolerância alimentar, né, a parte também de absorção de vitamina D, a gente pode analisar várias coisas e também a gente tem agora um teste também para microbiota intestinal, que a gente chama de GI-MAP, né, também que é muito bom, então... Às vezes a gente está com uma proliferação de bactérias ruins lá, por isso que, né, a gente trata com um monte de... Às vezes medicamento não dá certo, ou suplementação não dá certo. Então, a gente fazendo esse painel, a gente consegue já visualizar o né, que bactérias que a gente tem que trabalhar ali, ou colocar, né, outros tipos de bactérias para equilibrar. Para equilibrar, exatamente. Então, é bem interessante, né? E aí, agora no final, faz uns 4 anos atrás, que eu fiz a especialização em medicina chinesa, né? Mais especificamente para dietoterapia chinesa, né? Que a gente vai mais para essa parte, assim, de alimentação baseado na medicina chinesa. Né? Então, ele é um braço da medicina chinesa. Então, a gente tem acupuntura, né? Tem aurículo, e a dietoterapia, ele é um braço também. Por quê? Porque eu queria... Porque tinha paciente que eu não tinha resultado com a nutrição, assim, tradicional, né? Não digo nem tradicional, porque eu tento, assim, colocar várias coisas diferentes, tudo, né? Mas a medicina chinesa, ela traz essa parte, né? Emocional, espiritual junto, né? Então, para mim, agregou muito. Legal. Né? Porque aí eu consigo, às vezes... sugerir, né, um tratamento diferente do tradicional, né, se a gente não está tendo muito resultado. Só que aí também o paciente tem que, às vezes, já tá um pouco mais adepto para as práticas assim, de medicina chinesa. Cabeça aberta. Cabeça aberta, porque às vezes, né,
é bem diferente mesmo, né? Assim, da nutrição tradicional com a medicina chinesa, principalmente quando a gente vai montar um plano alimentar. Sim. Né? Então, tem alguns alimentos que a gente chama assim que são mais quentes, por exemplo, né? Que a gente não poderia, às vezes, trabalhar com um paciente que está com um desequilíbrio de energia, assim, mais para o yang, por exemplo, né? Então, a gente tem o yin e o yang, né? Que são energias que se complementam, que eles têm que estar em equilíbrio. O yang a gente fala que é uma energia mais pro calor, né? Aquela pessoa que às vezes tá falando demais, fala muito. E o yin é aquela energia que é um pouco mais baixa, né? Que é do inverno, que é do frio, que é da pessoa mais introspectiva, tudo isso, né? Então, às vezes se a pessoa tá com essa energia um pouco mais pro yang e a gente dá uma alimentação muito rica em alimentos quentes, né? Que é Aumenta carne, carne vermelha. Uhum. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma dieta cetogênica e come um monte de carne, por exemplo, já não daria certo, né? Olha só. Então, porque a gente vai aumentar ainda mais, né? Essa energia yang que pro corpo não é bom. Não é bom, né? E a mesma coisa, por exemplo, às vezes a pessoa chega lá tomando shot. Aquele shot matinal, é tudo cheio de alimento quente. Quente, né? Que é a cúrcuma, é a pimenta, é o gengibre, é tudo termogênico. Então, aí a gente fala assim, por que você tá tomando isso? Né? E a gente vai olhar a língua, tá totalmente assim, porque a gente faz análise da língua. Da língua também. E a língua tá totalmente, assim, desequilibrada, assim, né? Então, tá totalmente com aquele... uma cor, assim, mais arroxeada, que a gente fala, né? Porque a língua normal, ela é um rosinha. Rosinha, assim, mais pro claro, né? Um rosinha mais saudável. E quando a pessoa, às vezes, tá com estagnação de sangue, que a gente fala, é aquele mais arroxeado, né? Que tá com o sangue mais parado, né? Ou, às vezes, a pessoa tá... os sentimentos influenciam bastante também, a raiva, Sim. né? A mágoa, tudo isso, ele influencia bastante. Então, essa é a minha trajetória, assim. Que aí eu né? Consegui... pela medicina chinesa, entender também muitos processos, né? E faz um tratamento bem mais global. Você acaba vendo o paciente de fato, assim, em todos os eixos, né? Espiritualidade, humor, mentalidade, físico. Emocional, né? Hoje em dia tem muita gente, assim, nossa, o que vem de gente, né, tomando já ansiolítico, consultório, é muito, muito grande, né? Depressão também, sabe? Então, assim, a gente vira até um psicólogo. Às vezes Sim. Mas é verdade. Fala menos de alimento, né? Do que, verdade. Fala mais de problema, né? Olha, é interessante que assim, né? A gente observa que os profissionais que se diferenciam é porque são profissionais que não estão contentes com o resultado, né? É isso aí. Lê, você tem alguma história de algum paciente que te fez virar essa chave? Ou alguma história que fala, cara... Isso aqui... Então, eu na realidade fui também para medicina chinesa porque antes até de casar, né? Eu tinha ovário policístico, né? E eu ia numa gineco que falou assim para mim, eu falei assim, né? Perguntei para ela, mas, né? Como é que eu trato, né? Eu tenho alguma chance de eu nunca mais ter isso, né? Porque sumir, né? Sumir, né? Porque ela falou assim, pode influenciar na hora que você for ter filho, for engravidar, né? E ela falou assim, não, isso daí você toma lá o anticoncepcional, vai controlar os hormônios e, né? Provavelmente você vai ter esse cisto aí, né? Assim, por anos, né? E claro, tinha essa questão da parte de SOP, né? Ai, gente, fugiu a palavra aqui, de resistência insulínica, né? Tudo isso. Androgenismo, né? Isso, E, só que assim, na época eu fazia, né? Já tinha uma alimentação boa, né? Acho que só tava faltando a parte de alimentação, porque tava na época alimentação não, do exercício, porque tava na época do mestrado, então tava sem tempo de fazer. E aí eu falei assim, nossa, né? Mas só medicamento, não tem outra coisa, assim. E eu fui atrás, né? E aí eu li também uns artigos falando de acupuntura, para também fazer esse equilíbrio, né, de meridianos, de energia, para a gente conseguir, assim, eliminar os cistos. E fui. E deu certo.
Olha Fui só. depois fazer o transvaginal, não tinha mais nada. Foi o que, umas 8 sessões que eu fiz, né? E, e eu falei assim, olha, tá vendo, né? Às vezes a gente tem que ficar inconformado com alguma coisa para buscar solução Exato. por você mesmo. Né? Porque às vezes você vai ouvindo as opiniões e você vai ficando naquela e você não busca a solução. Né? Sim. Então, para mim, isso daí também foi um episódio que me fez observar que não é só, às vezes, né, na medicina tradicional, né, na alopatia, que a gente consegue ter o resultado. Sim, A com gente certeza. precisa abrir mais ali, né, o nosso leque de tratamentos para a gente conseguir também ter um resultado para nossa saúde, porque eu sempre falo, como é que você se vê daqui a 10, 15, 20 anos? Você nunca se vê doente. Uhum. Você se vê saudável, né, criando os filhos, né, não sei, tendo neto, alguma coisa assim. Então, a gente tem que pensar, né, no nosso futuro, na nossa saúde. Então, e a gente precisa o quê? Trabalhar agora, para a gente ter tudo isso. Plantar agora, né? Plantar agora, né? Então, mas assim, de paciente, deixa eu ver, de paciente que mudou. Que você de repente olhou e falou, cara, não tô contente com o resultado com esse paciente aqui, eu não gostei, eu posso fazer diferente, aí isso te deu esse start de você buscar a alternativa e chegar na medicina chinesa. Não, tem 2 pacientes meus que eles já são pacientes meus já acho que já há uns 10 anos já. E assim, chega uma hora que, né, a gente vai fazendo acompanhamento, aí tem os seus altos e baixos, aí entra na menopausa, tudo. E aí a gente chegou numa fase lá que não tava, ela tem um problema para perda de peso, né? E tem um pouco de lipedema, tudo isso, então é mais difícil tratar esse tipo de caso, né? Já é uma doença crônica que tem, né? Já. Então aí eu sugeri para ela, vamos tentar então a medicina chinesa, né? Pra gente ver se vai dar um resultado bom, né? E ela assim, topa tudo. Aí aquela paciente que topa tudo, tá? Então vamos, tá? Então aí a gente fez a análise da língua, peço pro paciente sempre fazer a foto da língua de manhã cedo, né? Porque sem escovar o dente, sem nada. Porque é nessa hora que a gente consegue visualizar se tem saburra, se a língua tá inchada, se a língua tá, né, com marcas de dente, por exemplo, né? E com ela, assim, deu certo por um tempo, porque ela acreditou, mas aí o que aconteceu? Na medicina chinesa, a gente às vezes não coloca, por exemplo, quantidades. Tá bom. A gente só fala assim, ó, o que vai ser bom para você né, alimentos neutros, assim, arroz, um milho, uma sopinha à noite, né? Então, às vezes, o paciente, ele não está muito habituado, por exemplo, com sopa, né? Porque na medicina chinesa, a sopa, ele é um alimento muito comum, porque é o alimento quente que vai ajudar você a melhorar a sua energia. Então, por isso que eles nunca tomam água gelada, nunca toma água fria de manhã cedo, por exemplo, para você estimular o intestino. Eu sempre esquento a água uns 20 segundos no micro-ondas ou, né, coloca a água lá da chaleira, tudo, e dilui com água fria. E eu tomo porque é a primeira coisa que também vai, o quê? Já ativar a sua energia do estômago, do baço, do intestino, tudo isso. Então, Legal. se você joga uma água gelada lá, que o órgão ele é quente. Então, se você joga uma água gelada lá, você já tá o quê? Já tá queimando uma energia já que era para você fazer uma coisa legal durante o dia, já não vai acontecer, entendeu? Então, aí para ela deu certo durante um tempo, a gente teve algum resultado, mas aí como começou né, a ficar assim mais difícil para ela fazer assim, a preparar, né, tudo, a alimentação, porque não tem, a gente tem que tirar um pouquinho mais da proteína também, porque a proteína, dependendo, se a pessoa gosta muito de carne vermelha, ele é um fator também que aumenta o calor no corpo, né? Então, para ela, assim, deu certo durante um tempo e depois já ela deixou um pouquinho de seguir, porque
ficou mais difícil para ela fazer o acompanhamento alimentar mesmo, né? Mas assim, ajudou na parte de lipedema, ajudou a emagrecer também um pouquinho. Mas a gente mudou, então, como é que se fala? O tratamento, né? A gente foi da nutrição mais tradicional para uma nutrição mais, né, oriental, voltado para a medicina chinesa. E, assim, deu certo, mas, assim, o que eu falo, né? A pessoa tem que estar muito aberta. Porque aí não é só alimentação, tem a fitoterapia também chinesa, que são ervas diferentes, né? Que às vezes você tem que tomar 6 a 8 comprimidos de cada fitoterápico, né? Para a gente conseguir equilibrar toda a energia, né, que ele precisa. Então, às vezes, a pessoa acha que é muita cápsula, não consegue tomar. E mesmo, às vezes, a gente dividindo ao longo do dia, né? Tem os horários específicos também para você tomar, né? Porque a gente tem um ciclo circadiano também, que o nosso corpo, ele funciona de acordo, né, com os horários. Então, de manhã cedo, né, assim, das 7 às 9 é onde o estômago trabalha melhor. Por isso que é esse horário que você deveria comer. Uma proteína, por exemplo. Uma proteína, um carboidrato. Então, para a medicina chinesa, fazer jejum intermitente nesse horário é um terror. Não pode, não pode. Interessante. Então, tem alguns pacientes que eu jogo o jejum para noite. Tá. Então, já não come mais ou menos umas 4, 5 da tarde e só vai comer daí de manhã. Que também dá muito certo. Às 7 da manhã. Às 7 da manhã, exatamente. Tá? Aí tem o horário do fígado, que é o horário da 1 às 3 da manhã. Então, o fígado, ele tem a ver muito com emoções, raiva, mágoa, se a pessoa tá pensando, né, na agenda de amanhã, por exemplo. Então, é justamente nesse horário que a pessoa acorda. Porque é o fígado. É parte de emoções, tudo isso. E a gente faz na anamnese. Você tem um horário de insônia, eu acordo, dorme fácil, não dorme. E a pessoa acorda justamente às 3 da manhã, né? Horário do coração, horário do meio-dia, horário pericárdio, coração, né? Meio-dia. E é nesse horário, principalmente, que a gente fala, não faça exercício físico no meio-dia, porque, né, muitos infartos eles dão nesse horário também. Mas então é bem interessante. Tem algumas coisas que a gente consegue trabalhar bem, assim, sabe? Na parte da medicina chinesa e assim, veio agregar mesmo, né? Principalmente algumas recomendações, algumas orientações que eu passo para os pacientes, né, que nem o do jejum, da atividade física, de não ficar fazendo, né, no horário ali do coração, ali no meio-dia, que tem gente que vai malhar bem na hora do almoço, né? Que é o horário que dá. Antigamente eu treinava na hora do almoço, mas agora não mais. Agora não mais, né? Então. Não tem tempo. Mas... Boa. Já entramos no terceiro set, né, cara? Produção, solta a vinheta aí. Vamos lá, quer abrir o terceiro set, André? Vamos lá. Letícia, você teve muita experiência, né, com a parte do Japão, da China, e isso são medicinas que são muito complementares. Eu acho que seria a melhor forma de falar. Acho que não tem nenhuma medicina que seja verdade, acho que elas se complementam e quanto mais ciência envolvida para o paciente, melhor benefício para ele, né? E menos efeitos colaterais, né? Poxa, por que eu vou usar um remédio se eu posso usar um outro tratamento menos lesivo, né? Tanto a China quanto o Japão, eles pregam muito essa questão do cuidado do idoso, da longevidade. O que você vê da nutrição para caracterizar, poxa, Letícia, eu quero viver até os 100 anos. Como que seria a forma de eu me alimentar para realmente chegar com essa expectativa? Saiu um documentário já, né? Dos longevos lá de Okinawa, de uma região lá da Itália também, né? E assim, é um conjunto de fatores. Né? Então, é como eles vivem, né? Então, não tem estresse, fazem atividade física ainda com 80, 90 anos. E a alimentação é assim, basicamente, não tem processado, né? Alimentos processados, industrializados, e muitas vezes eles plantam e colhem para cozinhar o alimento deles. Então, essa parte da longevidade, assim, no Japão, é muito por conta da alimentação, né? Também
É que hoje em dia já tá mais industrializado lá. Então, assim, os jovens, por exemplo, não comem, assim, Comida. a comida que de manhã, muitas vezes era um arroz branco, aquele arroz japonês, era um misoshiro, era um peixe grelhado, né? Uma anchova, alguma coisa assim. E um omelete, às vezes, né? Então, era comida mesmo. Era comida. Então, hoje em dia, os jovens já ocidentalizaram. Então, já é um leite, né? É um pão. Ou, às vezes, nem come, já vai direto para o trabalho. Então, fazer essa refeição, que é tão importante na medicina chinesa, que é bem o horário do estômago, das 7 às 9, né? O intestino, ele funciona antes, das 5 às 7, né? Se não funcionar depois disso também é porque tem algum problema, né? Então... então, assim, pensar nessa questão da longevidade não é só pensar na parte de alimentação. É pensar, então, se você está dormindo bem, se você tem um grupo de amigos que você consegue se relacionar, você fazer o seu exercício todo dia. Então, tinha alguns idosos que estavam trabalhando ainda com aquela idade, de 80, 90 anos, né? E firmes, assim, sabe? Não tinha nada assim, ficar curvado, sabe? Ficar cansado. Então, os italianos também lá, a avó fazia a massa, fazia o molho, colhia tudo lá da horta para fazer. Ativa, então, né? Ativa. E, claro, né, essa parte da poluição também conta bastante, né? Mas a gente tem também os processos detox do corpo, acho que isso também é interessante a gente falar que através da alimentação, de uma suplementação antioxidante, também a gente consegue melhorar esse processo detox, porque ele é importante, né? Então, acho que é um conjunto de fatores. Então, se a gente for pensar na longevidade, né? Então, Brasil também já está caminhando agora para ser um país mais, assim, de Mais idosos, né? idosos, exatamente. Tem menos... A natalidade está diminuindo, né? Eu só tenho uma filha também. Então, Também só tem um. então a gente já começa a pensar como que vai ser a nossa velhice. Sim. Com certeza. Que eu também quero ser ativa, quero, né, não quero ter, na realidade, nenhum tipo de problema de saúde. Claro, alguma coisa a gente vai ter, mas o menos, né, que tenha menos impacto na nossa saúde, com menos medicamento possível. Isso daí é que eu espero, que acho que todo mundo espera, né? Mas, assim, pensar na longevidade é isso. Acho que é um contexto que a gente tem que juntar várias coisas, né? Não é, assim, só alimentação, né? Boa. E Lei, falando um pouquinho mais da medicina chinesa, para a galera conhecer um pouquinho mais, né? Assim, ela é baseada na energia, né? Aham. E como é que ela se divide, você falou da língua, falou dos horários, né? Uhum. Como que a gente pode entender um pouquinho melhor essa medicina chinesa e como que a gente pode aplicar ela, como que ela enxerga o atleta, que é uma pessoa que gasta mais energia, que tem horários diferentes, como é que a gente pode descrever isso? Uhum. Então, no atleta, a medicina, quer dizer, vamos começar então, né, que assim, a medicina chinesa, ela vai trabalhar, principalmente a parte da dietoterapia, né? Eu sempre faço um paralelo que a nutrição tradicional, ela vê o quê? Os macronutrientes. Proteína, carboidrato, gordura. E a dietoterapia chinesa, ela já vê o quê? A energia, né, do alimento, como que ela vai se comportar no seu corpo, né? Então, é uma visão diferente da tradicional. E, assim, quando a gente faz uma análise da língua, a língua ela é dividida em órgãos, né? Então, a gente tem aqui na parte de fora da língua, né? Na lateral, a gente tem o fígado, na ponta da língua é o coração, no meio, a gente tem o estômago e o baço, e no fundo, a gente tem a parte de intestino e rim. Então, quando a gente vai fazer essa análise da língua, a gente consegue visualizar, por exemplo, se a saburra, né, que a saburra é como se fosse uma... quando a gente acorda, não fica meio branco a língua, né? Então, essa daí é a saburra, né? Então, quando a pessoa, às vezes, tem uma saburra muito forte, é porque aquilo lá, a pessoa já não está fazendo uma boa digestão, né? Então, a gente já entende que se tiver ali bem em cima, principalmente do estômago, a gente precisa trabalhar com essa parte do estômago, da digestão, do baço, né? Tudo isso. Então, provavelmente, a gente tem que mexer na alimentação, né?
Se às vezes a parte da lateral da língua que tem a ver com o fígado, e o fígado tem a ver com emoções assim de raiva, mágoa, né? Ou às vezes aquela coisa que a gente falou do estresse, né? Que a gente tá pensando no amanhã, na agenda de amanhã, tudo isso. Então, às vezes, quando o sangue fica mais parado nessa região que está estagnado, que a gente fala, estagnação de sangue. Então, o Qi, que é energia, ele não está circulando nessa região. Então, por isso que aí o sangue, ele também começa a ficar o quê? Mais arroxeado, mais escuro, mais estagnado, que a gente fala. Então, a gente precisa fazer o quê? Tentar... tanto pela parte da alimentação quanto da fitoterapia, melhorar essa circulação de sangue. Então, porque é o sangue que vai levar os nutrientes, né? E o sangue que ajuda esse Qi, que é energia vital, a circular pelo corpo, né? Então, é isso que a gente tenta trabalhar no paciente, através da medicina chinesa. E junto também, equilibrando essa energia yin yang, né? Porque essa energia yin yang, quando a gente vai olhar, por exemplo, pela língua, né? Quando às vezes a pessoa tá com uma língua às vezes muito escura, que a gente fala que tá com essa estagnação de sangue, por exemplo. Então é porque ela tá o quê? Com mais calor, né? Que a gente já percebe que então tá com excesso de yang, que a gente fala, né? E aí, do outro lado, tem a pessoa que tem o excesso de yin, né? Que às vezes a mão da pessoa tá mais gelada, o pé tá mais gelado, ela é uma pessoa mais introspectiva, não fala tanto, ela é mais triste também, tem às vezes depressão, né? Então, e também tem o contrário, né? Aquela pessoa que fala demais, às vezes tá tentando esconder até alguma coisa por trás, é porque também o yang, ele tá desequilibrado, né? Então, a gente tenta o quê? Perceber, né, e visualizar, na realidade, todo esse contexto, não é só a língua, a gente faz uma anamnese bem completa, então como é que tá o sono, como é que tá o intestino, se você sonha demais, né, se você acorda de madrugada, né, se seus olhos estão brilhantes, se são opacos, né, se você ouve direito ou não, porque cada pergunta ele tem a ver também com algum órgão, né? Com algum órgão específico, tá? Então, e com relação ao atleta, é mais ou menos isso também que a gente faz. A gente faz essa análise, né? De língua, de anamnese. Tem alguns terapeutas também que fazem análise do pulso, né? Se o pulso está mais rápido, se ele está mais lento. Então, tudo isso também tem a ver com a parte de diagnóstico, da parte de anamnese. E aí no atleta a gente também pode avaliar essa parte de tendão, que tem a ver muito com a parte de rim, né? Às vezes a pessoa que tá ligado com o órgão do rim, né? Então também se a gente perceber na língua que essa região do rim, ela também tá com mais saburra, né? Ou às vezes ela tá, aparece às vezes uma região mais assim... lisa, que a gente fala, também tem algum problema. Então, a gente já percebe que pode ter a ver com a parte de articulação, de músculo. Então, é bem interessante, assim, sabe? Então, só que aí a gente vê como um todo, né? Porque tem a parte da emoção também, se a pessoa é muito ansiosa, né? Se a pessoa nem já... Eu tive uma paciente há umas 3 semanas atrás que ela teve uma questão lá, né, com o irmão, tudo, e isso daí bagunçou bastante, principalmente o fígado dela já era fraco, e com essa questão aí, né, que ela teve não era uma discussão que ela teve, mas uma questão com o irmão lá, que ela não queria também magoar ele, falando demais, então ela guardou pra ela aquilo, então virou uma mágoa. E piorou ainda mais essa questão do fígado, né? Então, daí a gente teve que trocar também a fitoterapia para diluir, né? Essa estagnação do fígado que ficou muito forte. E começou até ela ter muita dor, assim, no hipocôndrio, né? Então, e também todos os elementos, né? Assim, eles são interligados. Então, às vezes, o fígado, ele vai também interferir nessa parte renal. Então, começou a doer. Ela começou a ter bursite, porque interferiu também nessa parte também de tendão, articulação. Porque Isso que eu te perguntar, Letícia. Por exemplo, supondo que a gente tem um paciente nosso, né? Meu e do Sérgio, que ele tá com lesão de tendão, é um paciente que tem essas lesões por repetição.
como que você consegue trabalhar e investigar se tem alguma causa nutricional baseada nesse diagnóstico? Eu te mandei um paciente, por exemplo, Letícia, ó, tô com um paciente com várias lesões de tendão, acho que tem alguma coisa relacionada à alimentação. Como que você faz essa avaliação desse paciente e qual seria, por exemplo, o início da tua conduta? Pela medicina chinesa ou Pela medicina chinesa. Então, a gente aí teria que ver, é isso que eu falei, fazer a anamnese, Sim. né? Ver como é que tá o estado da língua, principalmente, a língua a gente consegue avaliar muita coisa, né? Muita coisa. E principalmente nessa região do rim, que é na parte de trás da língua, bem no fundo ali da língua, né? E, por exemplo, se ele já tiver com uma saburra maior ali, é porque pode ter algum problema, principalmente nessa parte de tendão. Então, a gente vai tratar essa região, né? Aí tem que ver se ele tá com excesso de yang, excesso de yin, né? A gente vai ter que fazer toda uma parte alimentar. Aí você corta alimentos ou você coloca assim, esses são os 10 alimentos do rim que você precisa comer para revitalizar essa energia? Como que é esse raciocínio? Eu acabo colocando, por exemplo, plano alimentar, café da manhã, lanches, almoço e janta. Eu vou colocando os alimentos que são melhores para ele consumir naqueles horários, né? De acordo com o excesso de yang ou excesso de yin que ele tem. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar alimentos, por exemplo, se ele tiver com excesso de yang, eu vou colocar alimentos mais frios e mornos para ele estar consumindo durante o dia. Né? Então, aí é um arroz, é um milho, é um peixe, é uma carne mais magra, né? Porque muitas vezes essa pessoa, ela é aquela carnívora, sabe? Só come carne. E ela acaba o quê? Desequilibrando totalmente essa parte energética do corpo. Então, ela acaba realmente tendo um excesso de yang, e isso ele afeta, assim, dependendo, né? Cada pessoa tem um órgão mais fraco, que a gente fala, né? O meu, por exemplo, é o estômago, né? Então, o estômago, por isso que às vezes eu tenho refluxo, dor de estômago, tudo isso. Então, né, se o jogador de tênis, ele já também tem um excesso de treino ou né, não faz um descanso correto, provavelmente aí ele também já tem, às vezes, um problema também nessa parte do órgão renal, né, do rim, que a gente fala. Aí ele pode ter esse problema acentuado, né? Ele piora esse problema porque não está fazendo as coisas certas, né? Então, aí a gente entra também com a suplementação, a fitoterapia, junto com a alimentação. E aí vem tudo, né? A parte de sono. Aí eu, na realidade, faço uma mescla com a nutrição tradicional com a parte isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar agora. Então, você fez a análise baseada na anamnese chinesa, e aí como que você também tenta entrar um pouquinho na nossa medicina mais clássica ocidental? Porque daí eu jogo também suplementos, né? Por exemplo, um colágeno do tipo 2. Às vezes, se a pessoa tá muito inflamada, eu gosto de trabalhar com cúrcuma, eu gosto. Tá, legal. Só que se a pessoa não tiver... aí você acaba entendendo os dois. Eu começo, aí eu consigo ter esse entendimento e eu jogo os melhores suplementos para aquele caso. Né? Porque aí eu não consigo jogar uma cúrcuma para uma pessoa que tá com excesso de yang. Senão eu vou piorar ainda mais esse excesso de yang. Isso é muito legal, porque assim, às vezes a gente tem vários suplementos, né? No caso dos anti-inflamatórios, você falou, né? Por exemplo, a cúrcuma, resveratrol, quercetina. Sim. E aí você fica com 3, 4, 5 e fala, poxa, mas qual que eu vou escolher? E aí, de repente, é legal esse, porque você já entra com uma ciência que ajuda a selecionar, poxa, dentro desses 3, esse é o melhor, né? Melhor. Muito interessante, gostei bastante. E Lê, como é que entra o álcool nisso? O álcool, ele é um inflamatório, Sim, né? E a gente sabe que o tenista, o beach tenista, tem essa questão, né, social, né? Então, às vezes, vai praticar o esporte porque é o social, depois vai se encontrar, vai no bar, vai tomar uma cerveja e tal. Como é que entra o álcool em relação à medicina chinesa? O álcool, assim, tanto na medicina chinesa quanto na nutrição, né, assim, que a gente fala que é tradicional, é, assim, um veneno. Né? Porque ele piora e ele é um alimento quente que a gente fala. Né? Só que ele é um quente que é, assim, 3 vezes mais quente do que, por exemplo, uma carne. Nossa! Então, assim, o álcool não é bom
Nem para uma pessoa que vem para mim, né? Que hoje em dia eu pego muitos jovens, assim, de 20 a 25, 30 anos, que, assim, final de semana já começa a beber na sexta. Exato. E, assim, é muita bebida. Muita quantidade. Muita quantidade, muita quantidade, né? E, assim, eu sempre entro nessa questão do álcool, falo assim, e álcool, quanto que você tá bebendo? Ah, Letícia, eu não consigo deixar, porque como é que eu vou lá no bar e não vou beber? Então, Minha vida social. Social, né? Social. Mas eu sempre converso que, assim, se ele quer ter um resultado, ele vai ter que tirar o álcool. Com certeza. Não tem, às vezes eu até falo assim, ou você vai diminuir em primeiro lugar e depois a gente começa a tirar, porque influencia na parte de concentração, foco, metabolismo todo ele fica alterado. Recuperação, exatamente, recuperação para quem treina, né? Então, e assim, gordura na certa, né? Gordura abdominal, com certeza. Então, a gente não consegue sair do peso se a pessoa continuar bebendo. Não consegue. Não consegue. Porque o álcool, ele vira já gordura quase que na hora, né? Então, a gente, assim, tem que ter uma conversa bem franca, às vezes. Sim. E eu falo, assim, eu sou meio... Direta. Sei bem. E as mas, bebidas zero álcool ajudam nesse momento? dá uma ajudada, mas aí tem a cevada. Exato. Então... ajuda até certo ponto a você conseguir socializar, mas também tem a quantidade certa para você tomar. Porque se você também extrapolar aquilo lá, ele vai bagunçar totalmente também, principalmente a parte de emagrecimento, se a pessoa quer emagrecer. Né? Então, e assim, cevada, ele também, ele piora o que? Inchaço, retenção de líquido, tudo isso. Ou seja, o cara pode beber o zero álcool, ele continua retendo líquido. Retendo líquido. Olha isso. Álcool é... Não, é interessante porque os meus amigos, a maioria que vão tomar zero, eles ficam tomando zero a tarde toda. Ou seja, não adiantou nada. Mas aquele glúten em excesso... o glúten em excesso. Que a Letícia estava falando, né? Poxa, aí sim ele vai ter, com certeza, um problema na permeabilidade intestinal, vai ter uma outra inflamação, né? Que não proveniente do álcool. Do álcool, mas aí é proveniente do glúten, né? Mas então, essa questão do álcool é uma questão bem, assim, séria, que quando vem um paciente mais jovem, eu converso com ele e assim, tento falar que tem que tirar. Tem que tirar. Porque é um hábito que vira um vício e normalmente, realmente, assim, o álcool mal controlado em excesso sempre traz algum problema grave, familiar, social, profissional, né? Sim. E a gente teve, assim, um panorama muito bacana de uma medicina, assim, muito, né, antiga. Só que você também trabalha com a nutrigenômica, né? Então, você se complica mais, né? Porque você podia ter uma linha, agora você tem 3, 4, 5 linhas. Ou seja, sua cabeça tem que pensar em várias caixinhas. O que você acha que essa nutrição moderna, com exames de alta precisão, o que você está sentindo com seus pacientes que você consegue melhorar mais ainda já o que você já fazia antes? Assim... tem paciente que é mais velho, que eu indico esses exames nutrigenéticos, aí eles chegam e falam pra mim, Letícia, mas eu já sei tudo que eu tenho, por que eu vou fazer esse exame? Eu já me conheço. Já me conheço. Não, mas vamos lá ver como é que tá a parte muscular, porque ele também analisa, né? A parte de musculatura rápida, lenta, se você tem aptidão para um jogo, assim, de explosão ou não. Sim. Então, para a prática clínica, a gente consegue personalizar ainda mais a parte de plano alimentar, né? Porque a gente consegue ver todas as deficiências, ou, por exemplo, às vezes tem um polimorfismo na absorção de vitamina D, por exemplo. Então, ele não está conseguindo absorver correto, por isso que a gente suplementa e nunca sobe. Não sobe, né? Não sobe, né? Então, às vezes tem que entrar com algum outro tratamento, ou a gente fala com o médico também, né? Para a gente conseguir ter um resultado bom. Mas ele
os exames nutrigenéticos de nutrigenômica, eles ajudam, assim, quase 100% a gente assim, ter um plano alimentar e uma personalização da suplementação muito assertiva. Muito assertiva, porque aí a pessoa, ela consegue, né, ter um aumento também, por exemplo, B12 também, a gente consegue ver, às vezes tem gente que não tem um aumento significativo através da suplementação, né, por conta, às vezes, de problema de absorção também. O que mais? A gente também analisa genes relacionados à obesidade. Então, por exemplo, se a gente faz um teste genético num adolescente, por exemplo. Sim. Então, a gente... quanto mais jovem, melhor. Porque gene não muda, né? Então, a gente consegue analisar ali quando é mais jovem. Já tem a identidade. Exatamente. Então, a gente já consegue prever, então, se você tem esse gene já que pode ter, né, uma obesidade mais para frente, então a gente já vai ter que começar a controlar a partir de agora. A parte também de diabetes a gente consegue também ver muito bem se a pessoa já tem uma predisposição ou não. Né? Então, já desde o começo a gente consegue avaliar super bem ali esse resultado e fazer um planejamento ali para ao longo da vida já. Ao longo da vida, porque você já sabe tudo que você já pode ter, você já pode ter, e a gente vai prevenir isso daí já, tudo isso. Agora, realmente, uma pessoa que já tem 60, 70 anos, às vezes é mais difícil a gente conseguir convencer ela para fazer, porque é aquilo que a minha paciente falou um dia, Letícia, eu não vou fazer, tanto é que ela não fez, né? Eu não vou fazer porque eu já sei o que eu tenho, eu já trato com um monte de remédio. Falei, não, mas... E é legal porque dessa parte também de análise, a gente tem até a parte farmacológica já. Que a gente já consegue saber que tipo de medicamento funciona para cada paciente. E isso daí tá sendo muito legal, principalmente para a parte de psiquiatria. Legal. Muito legal, muito legal. A gente consegue já individualizar, né, todos os medicamentos também que a pessoa pode tomar e que ela vai ter o efeito certo ali, né? E não vai ter, às vezes, o colateral, que às vezes é muito forte também, né? Então... Na minha área, eu gosto muito de usar, assim, os testes de precisão, né? Medicina de precisão. Principalmente no paciente que ele não tem muita... que ele estacionou. Ou que o diagnóstico ainda está muito nebuloso. Então, aí eu preciso de algo mais preciso e funcional. Então, poxa, vamos fazer uma metabolômica, vamos fazer um exame nutrigenético para a gente ver. E às vezes a gente acha erros que a gente nem passou pela cabeça. Você falou, gente, não acredito que esse paciente tem isso. Poxa, eu estava pensando que era um erro de microbiota, mas é uma permeabilidade. Poxa, vamos tentar tratar isso. E principalmente que às vezes até a própria pessoa que está lá com você, por mais que a gente fica 1 hora em consulta, às vezes não revela sintomas que são aqueles chaves para você bater o diagnóstico, né? Então eu acho que ela vem mudando muito também o meu conceito de pensar, de agir, e eu acho que a gente tem tecnologia para isso, né? Sim. Acho que a gente está modernizando tanto, por que a gente vai ficar para trás de uma inteligência artificial, para trás de uma tecnologia, de um fluxo de informações que, poxa, a gente vê que faz a diferença no paciente, né? Então, eu acho bem interessante que a gente não precisa também perder, por exemplo, uma avaliação de língua, né? Como você estava falando, poxa, o exame, por mais que seja o exame sofisticado que tem lá, poxa, às vezes com um exame de língua você bate o diagnóstico. Exato. Então, por isso que a gente tem que continuar estudando, se atualizando. Trocando informações. E tá com um pezinho no passado, um pezinho no futuro, porque é isso que vai trazer essa qualidade no nosso atendimento. Mas integrar essas medicinas, eu acho que é muito importante, porque a gente consegue extrair muita coisa legal, assim, sabe? E tem muita gente que tem preconceito, né, Letícia? Por exemplo, não, essas coisas assim é muito moderna e não funcionam. Ou então, não, que é... né? Não, eu que é do passado. Passado ficou velho. Então, exato. O livro de fisiologia que a gente usa até hoje na ciência básica, não funciona mais. Como funciona mais? Sim. Então, poxa, a área da saúde é uma área difícil, porque é um conhecimento eterno. Exato. Mas é muito legal ter você aqui, Letícia, por conta de todo esse ensinamento, até para o jovem que quer fazer nutrição, que quer ser da área da saúde.
Porque ele vai ter que estudar do jeito que você estuda hoje. Poxa, você ir nutrigenômica porque é uma coisa que você estudou faz 2 anos. Então, 3 anos, enfim. Mas é algo que você foi buscar, né? Você podia estar muito bem confortável. Tô atendendo meu plano alimentar do jeito que tá. E é por isso que ela tem resultado, por isso que ela tem essa excelência nos tratamentos. Tá de parabéns. E legal assim, né? Que eu queria tocar no assunto que tá mais na minha área, né? Então, a gente pensa sempre assim, o cara quando, né, a gente falou bastante disso aqui já, do mindset, que quando eu tô na quadra, quando eu tô jogando, tá tudo bem, eu me alimento bem, eu treino bastante, eu me preocupo. Agora, se eu estou lesionado, cara, vou ficar jogado no sofá, vou comer pipoca, vou comer pizza, tomar refrigerante, né? Como que você lida com essa galera que está machucado, que está lesionado? Qual que é o principal ponto que a gente deve colocar em termos alimentares para essa galera? Às vezes eu tenho uns pacientes que ficam parados 3 meses e fazendo fisioterapia. E a gente tem que fazer o quê? Uma reorganização do plano alimentar, diminuindo algumas calorias, porque ele já não está tendo aquele gasto que ele tinha antes que ele treinava. Então, a gente reorganiza tudo, mas é importante a gente sempre lembrar que começar a consumir os produtos industrializados, ali ficar jogado no sofá, comendo qualquer coisa, não dá. Não dá. Então, a minha conduta sempre é o quê? Vamos seguir o plano alimentar, né? O que a gente estava fazendo. Claro, com algumas mudanças, a gente muda a suplementação também para o quê? Para melhorar a cicatrização, para melhorar, não sei, aumentar um pouco do colágeno, aumentar um pouco da proteína, ou colocar alguns aminoácidos diferentes lá para ele também, né? Para ele recuperar melhor também, porque se também ele baixa muito a quantidade de proteína, ele também perde músculo. Aí a recuperação não vem. Né? Porque a fisioterapia também precisa, né? Exato. Que né, o paciente tenha um músculo bom para ele ter um resultado bom, assim, para melhorar rápido, principalmente. A gente quer sempre melhorar rápido para voltar a fazer o que estava fazendo antes. Então, a suplementação junto com a parte da alimentação é super importante integrar com o tratamento da fisioterapia. Que legal. Boa. Show de bola. Essa pergunta, Sérgio, que você fez, eu fiz num congresso de medicina esportiva para uma nutricionista e causou meio que um silêncio na mesa que estava tendo, porque eu acho que nunca ninguém tinha questionado isso. E aí a nutricionista ela falou: não, mas o plano alimentar continua sendo igual. Aí eu falei: mas como assim? Ele não vai bater. Primeiro, a caloria que ele tá de repouso agora na fisioterapia é totalmente diferente. A entrega de aminoácido, de proteína que ele precisa para uma recuperação muscular é diferente. O carboidrato que ele precisa de energia para construir um tecido novo é diferente. E aí a suplementação que ele tá usando, por exemplo, ele tava usando, sei lá, era cafeína, betalanina, é diferente. Eu falei, é outro paciente. Exatamente. E aí causou um burburinho e tal, aí veio um médico, interviu assim, e falou, não, na minha prática eu faço isso e tal. Mas assim, às vezes a pessoa não enxerga que no momento que o atleta tem uma lesão, ele é outro paciente. Exatamente. A gente tá cuidando de uma doença relacionada ao esporte, então é outra alimentação. A Letícia foi perfeita no que ela falou agora, porque realmente quando eu pego um paciente que vem de lesão e acompanho com o nutricionista, eu falo, deixa eu ver como é que tá, o que ela mudou na sua dieta. Não, mas eu tô comendo a mesma coisa, a mesma marmita, não, mas mudou. O jogo mudou. Sim, muda. Entendeu? É outra coisa. Isso é muito legal, Letícia, muito bom. Não, isso complementa aquilo que a gente faz. A gente tá falando do trabalho em equipe, né? Isso é muito importante porque, assim, a gente, quando às vezes o paciente vem direto para físio, não passou pelo médico, Sim. E a gente faz essa pergunta, o cara responde isso, fala, cara, você tem nutricionista? Posso conversar com ela? Sim. Que a gente precisa disso. Não, E muitas vezes são lesões musculares, por exemplo, de grau 2, grau 3, que ele precisa dessa reposição muscular, Sim. né?
Então a gente precisa trabalhar exatamente em conjunto e com essas informações. Isso aí são essenciais para o nosso sucesso no trabalho, né? Sim. E trabalhar muito com essa coisa da orientação também, né? Da educação do paciente, né? Cara, não é porque você está lesionado que você tem que chutar o pau da barraca. Muito ao contrário. Você vai ter que se dedicar para se recuperar mais rápido se você quer voltar. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante para a gente também. Né? Eu tenho um vizinho, né, lá do meu prédio, que ele é ortopedista, mas ele faz cirurgia de coluna, tudo. Uhum. E aí ele sempre também me manda uns pacientes e ele sempre fala pra mim, ó, Letícia, eu acho que se ele emagrecer 10 ou 15 quilos, A já- coluna vai melhorar. exatamente. É. Daí ele né, conversa. Então, essa troca entre médico, fisioterapeuta, nutricionista, ele é muito importante. É rica. Que é muito legal, porque aí eu também consigo, né, passar para ele, então a gente fez essa conduta, né, emagreceu tantos quilos já, então aí o médico já fica sabendo, será que então vai ter mesmo a cirurgia? Porque ele prefere não fazer. Uhum. Então aí a gente consegue às vezes até nem fazer a cirurgia, porque se emagrece, perde, né, 10, 15 quilos, é outra dinâmica para, né, Aham. para coluna, né, para tudo, né, para o joelho, para tudo. Esse alinhamento entre profissionais até para o paciente é bom porque todo mundo fala Fala a mesma coisa, A né? mesma língua. Então, poxa, Ele escuta de um, escuta do outro, quando ele chega, fala, já escutei isso. Escutei isso. toma 3 broncas. Toma Deus. Ai, gente. Muito bom, hein? Muito bom. Lê, olha, demais, hein? Muito bom, olha, eu gostei Gostamos bastante das todas as- mensagens. Cara. Acho que a Letícia trouxe um aspecto de medicina e nutrição muito rico, né, para o nosso atleta, né, a questão da medicina chinesa, né, que eu acho que a gente às vezes esquece o quanto que a gente pode, às vezes, com o alimento, fazer realmente uma mudança e uma gestão na doença. Tô muito feliz aqui com você na presença, agradeço demais por você ter vindo, muito especial, tenho certeza, aliás, você tem até um atleta em casa, né, um mesa-tenista em casa, né? Meu marido lá. É chinês, tá? É chinês. Então ele já é sua cobaia pra testar, né? Exato. Ele Então, testar aí. leva tudo lá quando tem campeonato, ele leva tudo já. Mas muito obrigado pela presença, Letícia. Obrigada a vocês. Muito, muito contente. Pra quem tava com aquele friozinho na barriga, né? Bateu no peito e deu de primeira, né? Tava à vontade. Lê, obrigado pela sua presença, porque assim, você trouxe um tema que eu tenho certeza que assim, é muito novo, né? E as pessoas vão gostar muito. E a gente falou aqui de alimentação, a gente falou de comportamento, a gente falou de atividade física, de longevidade, que é tudo aquilo que esse programa é feito para isso, né? É isso aí. Levar saúde para as pessoas e levar principalmente essa mensagem, né, da reeducação, né, pensando em longevidade, que seremos um país de idosos em breve, né? É isso aí. Muito bom. Quer deixar uma mensagem final aí para a galera que tá te ouvindo? né? E o seu contato, como a pessoa te Isso, procura, exato. conta um pouquinho aí qual... Não, eu quero agradecer também aqui né, o convite que vocês fizeram, muito legal, assim, esse podcast que vocês levam essa informação, que é uma informação muito, assim, relevante, né, que eu já ouvi também outros episódios de vocês, muito relevante para quem está ouvindo, a gente sempre aprende alguma coisa Legal. com vocês, Legal. muito bom. E, os meus contatos, assim, tem o meu Instagram, lá tem todos, né, onde eu atendo, que eu atendo em Higienópolis, no Itaim, e tô atendendo agora no Ipiranga também, que é onde eu moro. Legal. E é isso, eu, assim, só queria dizer que cuidem da sua alimentação, como vocês cuidam, né, assim, como se fosse, assim, uma atividade física que você faz todo dia, a alimentação não é diferente, a gente tem que olhar para tudo que a gente está colocando no prato, porque isso faz diferença na nossa saúde. Isso daí eu sempre acredito, né? Ele pode ser uma porta de entrada tanto para a sua saúde quanto para a sua doença. É isso aí. Então, eu acredito muito nisso. Show de bola. Legal. Tá bom? Obrigado, Obrigada. Lê. Vamos dar um tchauzinho pra cama. Obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio do Fala Tenista. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.